Boa noite, igreja. O Senhor vos abençoe. Vocês podem se assentar. Nós damos também, obrigado, uma boa noite para, eu creio que a internet está sendo, aos nossos irmãos que estão pela internet, nosso povo, em qualquer parte desse país ou fora dele. Nós cremos que esse Deus ilimitado que nós servimos, Ele alcançará através desse instrumento e levará uma bênção a todos os nossos ouvintes. Né? Você crê? Amém. Eu creio que esse vosso entusiasmo, esta alegria contagiante, estará sendo transmitido também para moças, moços, crianças, famílias ao redor do mundo, porque Deus proveu esse sistema para que pudesse, através dele, alcançar estas famílias. Esperamos que Ele nos ajude. Lembro que o irmão Brana, muitas vezes, ele conversava com a igreja, contava alguma história, ele dizia assim: eu estou apenas esperando que Ele chegue. Quando Ele chegar, aí é diferente. Dali para frente é Ele. Eu acho que cada pregador só fará qualquer coisa se Ele chegar. Amém? Esperamos que Ele chegue. Através da sua oração, da sua fé, Ele possa estar aqui nesta noite para abençoar cada um de nós. Eu queria chamar aqui meu secretário, Moneville, por favor, para que desse uma boa noite para a igreja. Esse é o meu secretário. O irmão Brana tinha o Billy Paul, e Deus me deu esse moço, que até agora não quis casar, para ficar do meu lado, me ajudando, sofrendo comigo. Eu acho que é por isso que ele está mais tempo sem casar, porque está realmente do meu lado, né? Então, ajudando a carregar a carga. E ele tem sido uma ajuda para mim. Eu gostaria que ele tivesse a liberdade de cumprimentar a igreja. É muito amigo do vosso pastor, Samuel, um jovem como ele também. E para mim era uma honra ter toda a minha família servindo a Deus. Meus filhos, genros, noras, pela graça de Deus, servindo a Deus, meus netos também, e ele faz parte do sucesso de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, da minha família. Então, por favor, Neville. Boa noite, igreja. Amém. Deus os abençoe. Amém. Estamos muito felizes de estar aqui na vossa igreja, com o vosso amado pastor Samuel, e eu me lembrei agora que o pastor Raimundo falou sobre ele ser jovem, né? Estava recentemente numa viagem, eu estive no Canadá por um tempo agora, e lá eu encontrei um jovem. Aí ele veio para mim e ele disse assim: rapaz, eu vi ele dentro da igreja, e depois do final do culto ele correu até mim e veio me cumprimentar, e ele disse: Deus te abençoe, irmão Neville e tal, me chamou pelo nome e falou: eu te conheço. Aí ele começou a conversar comigo, eu falei, eu tentando lembrar, né, mas da onde será que eu conheço esse irmão, né? Porque você acaba conhecendo tanta gente. E esse aqui eu não lembro. Ele falou: não, eu te conheço da internet. Aí eu falei: ah, é? Ele falou: rapaz, eu acompanho todos os cultos que você interpretou. E começou a citar, do pastor tal, pastor tal, pastor tal. E eu fiquei impressionado. Daí, passados uns dias, fomos tomar um café, a gente estava conversando, que ele é um pregador também, né? Aí ele falou assim: irmão Neville, eu vi lá na internet, lá, tem um pastor lá, rapaz. Aí ele começou a falar, aí eu comecei a falar para ele: o pastor tal? Ele falou: não é esse não. Eu falei: o pastor tal? Ele falou: não é esse não. Eu falei: é o pastor Samuel. É esse mesmo, rapaz, é esse mesmo. Eu falei: mas onde é que você viu ele? Ele falou: não, sabe o que é? Porque aí ele parou, olhou para mim e falou assim: eu queria saber como que ele conseguiu uma igreja daquele tamanho sendo tão novo. Eu falei: esse é o irmão Samuel. Você vai ter que conhecer ele. Ele está querendo vir para o Brasil, mas ele ficou super impressionado, né? Com o pastor Samuel sendo tão jovem, com a igreja tão grande, né? Um povo tão grande. Eu ainda falei: ele tem mais. É um povo grande que ele tem mesmo, né? Mas nós vemos a importância dessa ferramenta poderosíssima que é a internet. Nós vemos que nos dias do irmão Brana, nos anos finais do irmão Brana, quando a tecnologia tinha melhorado mais, as suas últimas reuniões ele fazia através de ligações telefônicas. E nós sabemos que a internet nada mais do que uma conexão telefônica, que vem através do telefone, o sinal de DSL,
Só que desta feita é melhor ainda, porque não vem só o som, mas vem a imagem também. Então, e nós sabemos que Elias teve um ministério, mas Eliseu tem a porção dobrada. Nós temos o som e nós temos a imagem. Não é verdade? Então, muita gente critica, às vezes, esse serviço, mas para aqueles que são abençoados por esse serviço, nós sabemos apreciar o que Deus tem feito através dessa ferramenta importante para nós nesses últimos dias, né? Para encerrar, gostaria de dizer que somos muito influenciados pelo exemplo do pastor Samuel. Eu sou, justamente porque ele é um ministro novo, ele é um ministro mais novo, mas uma pessoa centrada, que ama a palavra de Deus. E toda pessoa que ama a palavra de Deus, ela tem sucesso. Se você quer ser bem-sucedido na vida, ame a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas agora nós estamos no estágio mais avançado. A palavra se fez carne, está em mim e está em você. Que Deus os abençoe. Amém? Amém? Graças a Deus. E nós às vezes gastamos 40 anos para chegar onde chegamos, e o jovem pregador gasta 5 anos, já alcançou nós, já. Muito tempo. Nós patinamos, e eles tão rápido chega e alcança aquilo que a gente demorou tantos anos, né, pastor Oswaldo? Branqueamos o cabelo e às vezes não chegamos lá, e eles, em poucas palavras, eles ultrapassam, são as Ferrari, né? Nós andamos de Fusquinha, hoje eles estão de Ferrari, super rápido, graças a Deus por isso, porque uma época em que a juventude está tão desmoralizada, tão caída, tão imoral, tão imunda, Deus tem uma grande remessa de ministros jovens sustentando a palavra de Deus e alimentando o rebanho. Isto é uma grande bênção. Nós temos que apreciar essas coisas, como o pastor falava do seu neto, nós temos que apreciar. Nós temos que cuidar dessas coisas como uma planta de muita importância. Nós temos que dar todo o apoio, todo tipo de incentivo, porque está ficando cada vez mais raro encontrar as pessoas que querem verdadeiramente servir a Deus. Precisamos cultivar este dom, esta vontade de ser fiel a Deus. E eu creio que nós estamos num tempo maravilhoso. Eu digo verdadeiramente, esse é o melhor de todos os tempos, não é verdade? E eu sei que grande parte da minha igreja está me ouvindo, no meu campo, que sempre estão nos acompanhando. Eu anunciei ontem na igreja em Curitiba que nós estaríamos aqui, seria transmitido, e eu creio que vários estão nos acompanhando. Eu agradeço a oração do povo por mim. E o assunto que eu quero falar nesta noite não é algo misterioso, não é algo fora do comum, embora toda a palavra ela é sobrenatural, mas compartilhar com vocês de um pensamento nas Escrituras, até encaixando com o tempo que nós estamos vivendo, porque a chuva é boa, mas a chuva fora do tempo também ela prejudica. Então, você que planta, você sabe que há algum tempo, quando a chuva não vem no tempo determinado, e ela vem fora do tempo, ao invés dela produzir benefícios, ela vai produzir estrago. E quando nós pregamos a palavra, que também é uma chuva de bênção, nós precisamos saber em que estação nós vamos trazer essa chuva para o povo. Porque há tempo de chuva, há tempo de sol, porque há tempo de colheita, e nós sabemos que na colheita é o tempo de menos chuva e mais sol, para que tenhamos uma boa colheita. Se nós não soubermos o tempo e o tipo de espírito que nós estamos enfrentando hoje, nós podemos estar guerreando com o inimigo com uma ferramenta ultrapassada, incapaz de vencer o inimigo que está super avançado.
Você sabe que enquanto nosso irmão Abel, o nosso irmão Sete, estava lá trabalhando, lavrando a terra com a sua junta de boi, trabalhando, a descendência do seu irmão já estava fazendo arma de guerra. Então o diabo sempre procurando ir adiante para fazer armas para matar o irmão. Mas nós, que somos instruídos por Deus, nós precisamos saber também, nos dias que nós vivemos, qual é o tipo de arma que nós temos que ter. Quando Jesus estava aqui na terra, e primeiramente ele enviou seus discípulos, ele disse: olha, não leve espada. Você vai, entra nas vilas, nos lugares, coma o que vos derem, durma onde abrir suas casas, vocês não levem a espada. Mas quando ele estava se retirando, ele chamou os mesmos que ele tinha dito para não levar a espada, e disse: agora, quem não tem espada, compre, porque agora chegou a hora de você usar a espada. Amém? Então, a igreja hoje precisa estar afiada na palavra de Deus para saber usar a espada. A espada só caiu na mão do irmão Branham 30 anos depois que ele começou a ministrar. Somente depois desses 30 anos é que ela coube exatamente na mão dele. É que ele pôde usar aquela espada com perfeição. Até então, ele não tinha a plenitude da revelação da palavra. Mas a partir de então, Deus podia confiar, porque a espada é a palavra. E ela coube especialmente na mão do profeta. A partir de então, ele podia saber usar aquela espada perfeitamente, porque não cabia em outra mão. Ela foi preparada para a mão do profeta. Então, porque aquele era o tempo de usar a espada, era o tempo daquele tipo de ferramenta. Se nós evitarmos aquilo que Deus determinou para o nosso tempo, como a espada, a nuvem, Cristo, a abertura da palavra e todas essas promessas que nos daria a força justamente para combater o espírito do tempo presente, é uma batalha perdida. Mombrana diz que só o Espírito Santo pode sobressair diante do diabo, somente ele. E se nós rejeitarmos, porque o Espírito Santo só pode usar a palavra, e nós rejeitarmos qualquer parte da palavra que era usada pelo Espírito para nos dar a vitória, isso é um sinal de que nós já estamos derrotados, que nós estamos vivendo no tempo em que toda a palavra tem que ser manejada, não só pelo pregador, mas por cada membro do corpo saber usar a palavra de Deus. E me veio este assunto, nós estamos fazendo um estudo com o Neville, trabalhando sobre esse assunto, porque na mensagem, os ungidos dos últimos dias, o profeta disse assim, antes de eu ler a Bíblia, eu quero passar isso para a igreja como uma pequena base daquilo que nós queremos falar. O profeta diz assim: mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto, sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora, em Mateus 24, que seria um sinal do tempo do fim. Então, Mateus 24 é um sinal do tempo do fim. O que há em Mateus 24? Aí o profeta diz: agora, se esse sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Então, os ungidos dos últimos dias só poderia ser manifestado e reconhecido quando os selos fossem abertos, porque a ferramenta que vai identificar o falso espírito estava guardado nos selos. Sem isso, nós teremos uma guerra desigual, porque o profeta diz que na abertura dos selos se manifestaria os falsos ungidos. Ele disse: vem, é um sinal do fim. Isso seria quando essas coisas acontecem, será no tempo do fim, e será um sinal. Agora, para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Então, se alguém diz que é confusão, que é problema, as pessoas não entendem,
o profeta está dizendo que a abertura da palavra tiraria a confusão da mente das pessoas. Não é verdade? E por que é essencial? Porque com essa abertura, nós passamos a entender que com a nossa própria mente, nós nunca conheceremos o plano de Deus. Mas quando a abertura da palavra vem, nós compreendemos que é necessário que a sua mente esteja em nós, a mente de Cristo esteja em nós, para que possamos conhecer, olhar e conhecer entre o certo e o errado. Amém? Para adiantar aqui, eu quero ler isso aqui também, para esse tempo, nós vamos entrar nisso daqui um pouquinho, onde o profeta diz assim: observe quão perto isto chega a esse fio de navalha agora, entre o certo e o errado, e lembre-se de que cairá ou de um lado ou de outro. Então há duas oportunidades, ou você vai cair de um lado ou de outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada. A diferença entre o certo e o errado. Então nós estamos vivendo hoje na plenitude da vida cristã e também na plenitude da falsa vida cristã. Nós estamos vivendo no tempo da plenitude do engano. Estamos vivendo também no tempo da plenitude da verdade que liberta. Da verdade que não te deixará confuso, mas mostrará a igreja verdadeiramente aonde ela está posicionada. Por isso ela não se move, ela permanecerá, porque essa é a promessa de Deus para esse dia. Porque nesse dia presente, aquela Eva que foi enganada, quando ela saiu de uma costela de Adão, e o diabo pegou ela, distanciado de Adão, porque naturalmente o diabo nunca derrubaria Eva, se Eva estivesse com o braço de Adão sobre ela. Ele derrubou ela porque ela estava distanciada. Nesses últimos dias, Deus pega esta Eva e coloca não ao lado de Adão, mas ele pega esta Eva e coloca dentro de Adão. Isto é o casamento. Amém? Este é o casamento. Então, nesta era, o diabo não pode estar brigando ou guerreando com qualquer. Ele está guerreando com uma esposa herdeira do trono que tomou posse pelo casamento. Por isso que a rainha Esther pôde levantar a mão e parar a guerra que tinha contra os seus irmãos, porque ela tinha casado com o rei Assuero, ela tinha poder, porque a metade do reino era dela. E a sua palavra valia tanto como a palavra do rei. E quando ela disse que isso não aconteceria, isso não aconteceu. E esse poder está de volta, mais uma vez, em uma rainha que tem o poder para controlar. Amém. O profeta disse: tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda a palavra, porém toda a palavra. E chegou hoje, amém, nós temos, amém, nós temos, não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, não, mas a esta era que nós estamos vivendo, esta era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito. Não na luterana, não na wesleyana, não na pentecostal, mas na era que nós estamos vivendo, o anticristo seria ou chegaria à sua total perfeição, porque tempo de colheita para o trigo e tempo de colheita também para o joio. É o tempo que nós estamos vivendo. E para que a igreja não corresse o erro, como no princípio, Deus escondeu ela, para que a sua palavra seja a palavra dele, não a palavra dela. Agora ele está falando nela. É por isso que
O profeta disse que Eliseu representa a igreja noiva. Não é verdade? Vocês creem que Eliseu representa a noiva? E por que ele é um homem? Se a noiva é mulher? É porque ela é ele é ela se torna ele se torna ela. Então ela tornou-se o homem, ela é o porta-voz, que hoje está falando em lugar dele. Tão perfeito é que enganaria o próprio eleito, que eles cairão no lado errado, se não observarem isto como uma cunha. Observe, tenha cuidado. Não estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Estamos além desta era. Do mesmo modo, ela está além da luterana e assim por diante. Amém? Amém? Isso é a verdade, é o tempo que nós estamos vivendo. É por isso que nossas lideranças, nossos pastores, eles têm que aprofundar, eles têm que entrar nesta dimensão. E ele tem que entrar e fazer o povo entender que a única vitória é aceitar o desafio de lutar com gigantes. Porque aqueles 12 espias que entraram e viram a terra, e que era uma terra boa, era uma terra perfeita, 10 deles voltaram e não encorajou o povo. 10 deles voltaram e disseram: a terra é boa, é verdade, a abertura da palavra é maravilhosa, esses mistérios é maravilhoso, tudo é bom. Mas olha, é muito difícil, nós somos incapazes. Mas Josué e Caleb se colocou de pé e disse: nós somos mais do que capazes, porque a promessa é nossa. Mas o profeta diz que aqueles 10 pregadores, príncipes, pregadores, eles desanimaram a fé do povo e mataram quase 2 milhões de pessoas. Eu não quero esse tipo de pregador. Eu quero pregador que não olhe o tamanho do gigante, mas que olhe o tamanho da promessa, para nos levar do outro lado. Porque nós viemos para vencer, nascemos para vencer, amém? Vamos ficar em pé, vamos ler as Escrituras. Apocalipse capítulo 16. Eu quero dizer que eu não sou mestre, eu não sou um bom pregador, eu tento ajudar o povo com o melhor que eu sei, leio as Escrituras, misturo um pouco. Às vezes a mistura está errada, mas tudo é certo. Eu posso pôr o feijão abaixo do arroz, ou arroz por baixo do feijão, mas não vai fazer mal nenhum, porque eu procuro sempre os bons alimentos para que você seja abençoado, né? Quem sabe o caldo do pudim, em vez de estar por baixo, ele vai estar por cima, não importa. O importante é que tudo seja bom. Então, eu espero que essa pequena palestra que nós vamos dar aqui nesta noite possa lhes ajudar. Apocalipse 16, versículo 13 até o 15. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui está dizendo que seria num dia específico, um dia do grande Deus Todo-Poderoso. Se você notar, nós vemos que isso liga com Judas, quando ele virá com milhares de seus santos, como o Senhor está vendo, como Enoque profetizou, e ele diz assim: eis que venho como ladrão. Quando é que ele vem como ladrão? É justamente quando ele vem para manifestar a sua tirada, a tirada do seu povo da terra. É esse tempo que ele vem como ladrão. Então, ele diz que esses espíritos seriam manifestados nesse tempo. Então, nós temos que ver o que deu lugar à manifestação desses espíritos e como nós vamos perceber o trabalho dele entre o povo. Bem-aventurado aquele que vigia
e guarde os seus vestidos, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. Amém. Vamos orar. Senhor e poderoso Pai, nosso coração está em tremor e em temor, pois subir numa plataforma hoje, quem sabe alguns anos atrás, passaria até como vaidade, como prazer, mas hoje nós subimos com temor e tremor, pois sabemos que o Senhor não pode mais deixar passar por alto qualquer coisa contrária à Tua palavra, pois qualquer coisa que dissermos que não seja a Tua palavra, não produzirá fé no Teu povo, mas se dissermos inteiramente a Tua palavra, isso produzirá fé na Tua igreja, a fé que vem pelo ouvir, mas a Tua palavra diz que é ouvir a palavra de Deus, não ouvir as minhas ideias, não ouvir as minhas interpretações, não ouvir as minhas invenções, mas ouvir a Tua palavra. Portanto, nesta noite, Pai, que eu seja apenas uma corneta, e o Senhor seja o que sopre nesta corneta, e faça sair um som, que o Teu povo entenda o que quer dizer, para que possam sair daqui abençoados, dirigidos pelo Senhor, porque nós estamos num tempo de batalha, Pai. Ajuda-nos nesta noite, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Obrigado, pastor Samuel, pela confiança. Eu já disse para ele que ele pode depois repassar aquilo que nós estamos falando, porque cremos que é preciso, muitas vezes, nós adicionarmos alguma coisa para clarear melhor aquilo que nós temos ouvido, né? O profeta, certa vez, estava na audiência orando pelos enfermos, e havia uma mulher enferma, que estava em problemas sérios, os médicos nunca puderam diagnosticar a sua enfermidade. E quando ela chegou para o profeta orar por ela, ele olhou para ela e disse para o diabo assim, disse: Satanás, você enganou toda a ciência, todos os médicos, você enganou o bisturi do médico, mas você não engana o olho de Deus. Você vai sair dessa mulher agora. E ela saiu curada. Eu creio que é isso que nós precisamos para que as pessoas realmente sejam abençoadas. E eu quero basear minha mensagem nesse espírito dos últimos dias, falando dos ungidos dos últimos dias, e também tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Eu sei que vocês leem a mensagem, eu sei que vocês estudam a Bíblia, que nós estamos chegando num tempo que Deus só não vai considerar aqueles que não lêem a Bíblia, os que são analfabetos, que não conseguem, mas toda pessoa que ler, Deus vai cobrar, que você tenha lido as eras da igreja, você tem que ter lido os selos, você tem que ler as Escrituras, porque a Bíblia disse que quando esse Espírito viesse, ele nos lembraria de tudo que foi dito, e só pode lembrar de uma coisa que você já ouviu. Portanto, é necessário que você, quando estiver ouvindo uma pregação, você tenha tido a dedicação de estudar, de ler, de colocar em prática a leitura da palavra, porque hoje ela é essencial para nós, ela é indispensável para nós aprofundarmos na leitura da palavra. Nós sabemos, diz o profeta na mensagem, os ungidos dos últimos tempos, dos últimos dias, o Espírito Santo é o profeta desta hora. Você crê nisso? Ele está vindicando sua palavra. Bom, se nós entendemos que o Espírito Santo é o profeta desta hora, nós temos que entender que o falso profeta também desta hora é um espírito, não é uma pessoa, é um espírito que está usando uma pessoa, porque se o Espírito Santo é o profeta, o falso espírito também tem que ter um profeta. Provando-a, o Espírito Santo foi o profeta na hora de Moisés, o Espírito Santo foi o profeta na hora de Micaías,
o Espírito Santo que escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Amém? Ele vem e confirma a palavra. Como que esses espíritos deveriam ser manifestados? Porque durante 1700 anos, esta velha trindade, que aconteceu no concílio de Nicéia, você acha que o diabo está andando no mesmo tipo de arrumação que ele tinha 1700 anos atrás? Ele a refinou, ele progrediu, ele trabalhou. É por isso que em todas as eras da igreja nós tivemos mensageiro, com exceção da primeira, que foi Paulo, representando o leão, o homem de guerra. Mas na última dispensação, na última era, quando ele é colocado, a palavra é colocado para fora da era, ela se torna então filho do homem, e o filho do homem é Cristo, e esse Cristo agora, ele torna visível todas as armadilhas que o Satanás trouxe desde a primeira era até a última era. Por isso as eras da igreja é Deus, através de um profeta, tirando a máscara de Satanás. Porque ele começou com uma obra dos nicolaítas, muito sorrateiro, mas na última era, o profeta mostra quem ele é. Para isso nós temos que acompanhar o desenrolar da manifestação do anticristo através de todas as eras, porque nesse último tempo, nós temos que estar de pé diante do anticristo e saber que é ele. Amém? E para isso, nós temos que ver nas Escrituras, ver o tempo que isso aconteceu e como isso está se repetindo. Vamos ver, por exemplo, no tempo de Elias, o profeta de Deus, nós encontramos um outro homem muito escondido, chamado Micaías. Ninguém via falar de Micaías. Micaías não pregava nas reuniões de pastores, Micaías não estava nas campanhas, Micaías não estava fazendo evangelismo, ele era um homem que estava escondido. Mas Deus sabia que havia uma caverna, havia algum lugar, que quando ele precisasse de um homem que se firmasse na mensagem de Elias, porque Micaías não trouxe uma mensagem própria, Micaías trouxe uma mensagem que já estava. A mensagem de Elias é que estava caminhando no cumprimento das profecias para o seu dia. Micaías foi chamado em cena justamente para descortinar o anticristo ou o falso profeta. Não foi Elias, mas foi Micaías. Porque no tempo de Elias, que cortou a cabeça daqueles falsos profetas, naturalmente, mas agora aqueles falsos profetas estavam embutidos em homens santos, em homens que realmente eram grandes homens. E quando Deus precisou de um homem para derrubar aquele sistema, ele não pegou um homem popular, da maior igreja do país, ou da nação, ou do mundo. Ele foi procurar um homem que não tinha nome, não tinha prestígio, não tinha nenhum motivo para se orgulhar, porque o seu próprio ministério parecia um fracasso. Mas Deus disse: quando eu chamar esse homem em cena, ele vai dizer exatamente o que Elias disse. E o que Deus está precisando hoje, não é grandes homens, mas um homem, por mais simples que seja, mas que diga exatamente o que Elias disse para o dia presente. Ele estava escondido, mas não dos olhos de Deus. Ele não era chamado ali, mas ele não estava escondido, porque o falso profeta sabia que ele existia, ele só não queria ouvir ele, porque sabia que quando ele se levantasse, ele falaria algo que não lhes agradaria. Ele pregaria sobre o casamento e divórcio, ele pregaria sobre coisas ilícitas, ele pregaria sobre determinadas coisas que iria mexer com seus alicerces, que ia trazer problema para a sua igreja,
que ia trazer problema para o seu reinado, que ia trazer confusão ali no meio deles, e eles não queriam esse tipo de mensagem. Mas ele era o homem que Deus tinha guardado para uma hora exclusiva. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é você, moço, Micaías. Isso é você, mocinha. É você, ancião, nas suas cavernas, nas suas casas. Quando você se põe de pé e você permanece com o seu dedo ali na palavra do profeta, e diz: isso disse o nosso profeta Elias. Você se põe e derruba toda a armadura do diabo. Você derrubará todo o reino satânico. Então veja que não é algo público, irmão. Não é uma grande coisa. Não é um homem com um grande nome dizendo: eu tenho toda a verdade. Para começar, ele nem podia provar que ele tinha, porque nem igreja praticamente ele tinha. O homem que era, da maneira que era, mas ele foi criado para um propósito. E desse modo Acabe chamou Josafá e disse: vem. Ele disse: vê ali que o inimigo está fazendo. Está certo que nós, o povo de Deus, com o direito dado por Deus, de que deveríamos ter esta terra, ela nos pertence. Eles querem a verdade. Eles querem a palavra. Acabe também queria. Josafá também queria a verdade, a palavra verdadeira. Só que eles não querem a via pela qual esta palavra deveria estar entre eles. Eles não querem aceitar o caminho que Deus determinou para que a palavra viesse, porque realmente a terra era deles. Mas tinha um caminho para vir. Vê se Ellen White conseguiu trazer a palavra restaurada de volta. Vê se Ellen White conseguiu colocar as eras da igreja em ordem. Vê se esses homens, grandes homens, conseguiram fazer alguma coisa. Mas lá em Kentucky tinha alguém que Deus tinha preordenado, guardado, para que viesse e trouxesse a coisa que nós precisávamos. Ele disse: olha, tudo é nosso, a mensagem é nossa, eu também tenho a mensagem. Acabe disse: eu também tenho a mensagem. Josafá também tem a mensagem. Eu também tenho, a terra é nossa, é direito nosso. Deus, através do seu profeta Josué, dividiu esta terra, então foi dada pelo Espírito Santo, porque Josué representa o Espírito Santo. Foi dada pelo Espírito Santo. Dividiu essa terra, ela deveria ser nossa, ela nos pertence a nossos filhos, e aqui os comunistas tomaram posse dela e já trouxe para o dia presente. Amém? Não foi lá, não havia comunismo lá, mas ele já trouxe a visão profética, trazendo esse cenário para o dia de hoje. Nós estamos tão famintos, e eles têm nossos direitos dados por Deus, não conseguimos alcançar isso, estamos desejosos, mas isso tudo é nosso. Mas vamos entrar pela via de Deus, para que isso possa chegar até nós. Não acha que deveríamos subir até lá e retomar nossa terra? Se unires as tuas forças, se vós, metodistas, presbiterianos e todos, e os demais, luteranos e coisas tais, todos receberam o concílio ecumênico aqui agora, todos sentaremos juntos e tomaremos a coisa. Estou dizendo, falando de uma parábola agora. Vocês entendem do que eu estou falando. Nós iremos tomá-la. Ora, ele diz: certamente nós somos todo um. Hã? Um? É um. Caim matando Abel? Saul perseguindo a Jacó? Ismael perseguindo a Isaac? Nós somos um? Não. Diz o profeta, somos todos um? Você teria coragem de se unir com esse tipo de espírito? Não, de forma nenhuma. Nós temos que ver que esse cenário hoje é o cenário da separação. Não adianta ser somente espiritual. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter entendimento da palavra. Você tem que saber aonde você está parado.
Amém. Vê se o pequeno Micaías estava lá, junto com Josafá e Acabe, fazendo festa com eles, e comendo o holocausto, e participando das festas, e das reuniões que eles faziam, e dos banquetes que eles faziam. Não, enquanto isso estava Micaías no seu cantinho lá, ó, adorando ao seu Deus, conhecendo o desenrolar da história no seu dia presente, porque ele tinha a Elias como seu profeta. Ali foi onde esse grande homem pentecostal, Josafá, pentecostal, não era tradicional, luterano, batista, pentecostal, se embaraçou com a multidão errada. Isso foi o que aconteceu aos nossos pentecostais hoje. Não coloque esses pentecostais como assembleianos, batistas, isso tem nada de pentecostal, não. Os pentecostais que eles foram, é aquilo que aconteceu na Rua Azusa, em 1906, quando estava começando a era de Laodiceia, porque ela começou com um grande movimento da Rua Azusa, quando o Espírito Santo caiu. A era de Laodiceia começou com uma era pentecostal, com a descida do Espírito Santo, movendo um povo. Em 1909, nasce o profeta de Deus. Em 1933 até o 1963, ele tenta trazer esse povo de volta à palavra. Aqueles pentecostais nos quais o Espírito Santo tinha caído. Durante todos os 30 anos, ele tentou trazer os pentecostais à restauração completa da palavra. Mas chegou o tempo que o Mombrano, profeta de Deus, não expulsou de sua igreja. Mas chegou o tempo que eles jogaram o mensageiro para fora da igreja, para que se cumprisse a escritura de que hoje nós não estamos mais dentro de Laodiceia, nós estamos fora, juntamente para manifestar o Filho do Homem. Não é que Deus não teve paciência, Deus trabalhou, Deus lutou para trazê-los de volta, mas eles não quiseram. Irmão, Deus foi tão gracioso que ele cansou o diabo. O Mombrana disse que Moisés tinha tanta paciência que o diabo cansou com ele. Isso não tem jeito mais, eu não consigo acompanhar esse homem. E o Mombrana teve tanta paciência que o diabo disse: olha, não tem jeito, vamos pôr ele para fora logo, vamos pôr ele para lá. E era isso que Deus estava esperando. Porque Deus espera que as pessoas lhe joguem para fora. Deus não joga as pessoas para fora, mas Deus é jogado para fora. Que é o que estão fazendo com Deus agora, crucificando a palavra. Mas somente quando a palavra é crucificada, é que ela libera o Espírito para que volte no povo. Nós estamos vivendo no tempo da mensagem do Filho do Homem, ou alimentando as nossas almas com a carne do Filho do Homem, que é a palavra. Essas coisas deveriam acontecer. Para que liberasse então o Espírito Santo, para nós podermos ter o mesmo tipo de ministério que ele tinha. Sabe por quê? Porque quando eles mataram João Batista, cortaram a cabeça, e logo aparece o Filho do Homem pregando ali. Sabe o que Herodes disse? Não é possível, João ressuscitou de novo. Outro disse, não, vamos interpretar a palavra. Não é João, não é Jeremias, é Isaías, cada um com a sua interpretação. Não, mas tem que ser ele, porque olha, o que esse homem está fazendo, João fazia também. João pregava assim, esse homem está pregando assim também. O que João fazia, esse homem está fazendo. Tem que ser João que ressuscitou. Eles estavam todos confusos. Mas enquanto isso, o Filho do Homem estava trabalhando com o seu povo, separando o seu povo, alimentando o seu povo, caminhando com o seu povo. Não é verdade? Tiraram o mensageiro para que o Filho do Homem pudesse entrar em cena. O profeta saiu de cena, mas sabe quando ele saiu? Só quando ele cumpriu o casamento aqui, deixando uma esposa agora. Porque ele disse, esse gozo já está cumprido como João Batista,
porque o amigo do esposo, quando ouve a sua voz, a sua alegria já foi completada, e essa alegria já se cumpriu em mim. É tempo que eu vá, é tempo que eu diminua, e que ela agora cresça. Aleluia. Amém. Alguns homens verdadeiros ali, mas estão embaraçados nessa multidão denominacional. Saia dessa coisa. Ela está amaldiçoada pelo Senhor. Foi o profeta que disse. Houve um tempo de entrar, agora é um tempo de sair. Sair pelo quê? Sair pela palavra. Sair pela verdade. Sair por amor da verdade. Porque agora Deus está levando o povo a uma dimensão mais alta. É verdade. Amém? Amém? Qual é o parente mais próximo da águia? Quem sabe? É o falcão. Não é o falcão? Ele tem asas grandes, ele voa longe, ele atravessa continentes, ele atravessa estados, ele vai muito longe. E ele tem asas grandes, mas a comida que ele come não produz força, porque ele come coisa de ontem. Eles não podem crer no que Deus está fazendo hoje, agora. O alimento fresco da hora é a abertura da palavra, é a manifestação do sétimo selo, é Cristo mais uma vez caminhando na terra. Como eles não podem comer isto, então eles vão voando, quando eles não podem alcançar a águia, ele começa a meter pedra nela. Não vale a pena voar tão alto, águia, para que isso? Para que falar de mistério? Vamos ficar aqui embaixo, nós temos comida para todo mundo, é uma bênção. Olha, tem quantos coelhos sendo mortos nas rodovias, tem tantos tatus sendo mortos, tantos animais sendo mortos, temos comida. A águia disse, não, eu não nasci para comer essas coisas. Não, é mais alto, temos que voar, temos que ir mais acima. E o profeta disse que quanto mais ela sobe, mais ela enxerga. Aí lá das nuvens, ela olha para baixo e vê lá um veado, um coelho. Ela disse, é esse que eu vou pegar. É esse que eu vou pegar. E ele sobe e começa a olhar a mensagem torna nova. É esse versículo que eu vou pegar. Essa escritura, essa mensagem. É isso que eu preciso. É essa palavra, é essa verdade. Porque ela subiu, ela enxerga aquilo que está lá embaixo. Aleluia, amém. Aí ele não consegue, porque suas forças, o alimento não permite. Aí ele começa a atacar. E o profeta diz que a águia, ela não precisa fazer força para voar, irmão. Não precisa fazer careta para voar. O Mombrana diz que a própria tempestade, as coisas contrárias, que vem contra as águias de Deus, o vento contrário, ela só maneja a asa assim, ela não precisa bater, ela só abre, fecha, ela vai subindo, vai subindo. E eu digo uma coisa para vocês, tem vindo agora nesses últimos dias, especialmente nesses últimos meses, uma tempestade que vai levantar esta águia e vai jogar ela mais alta ainda. Mais alta ainda. Porque ela tem poder para voar mais alto. E a igreja, ela está chegando exatamente nesse lugar. E o profeta diz que essa altura que ela sobe, ela vai tornando tão pequena, a igreja vai ficando pequena,
pequeninha, pequeninha, ela vai desaparecendo. Ninguém nem vai ver mais ela, porque ela vai ficar apenas um pontinho lá em cima. Sabe quem vai aparecer? É os falcões pousando nos postes de luz. Mas a águia não. Ela deixou de ser águia? Não, é que ela sumiu, ela chegou a uma altura que aqueles que ficaram aqui não conseguem enxergar ela mais. É apenas um ponto negro lá em cima. Eles não sabem que aquilo é uma águia. Não, é uma águia. Amém? Graças a Deus. Agora, note agora. Ali estava ele, e ele disse, sim, isso parece razoável, disse, nossa igreja está aqui, nosso povo, afinal, todos nós somos judeus, não está falando de outra classe. Josafá e Acabe falando, somos todos judeus, está falando que eles eram da mesma pátria, eles eram do mesmo povo, tinham as mesmas características, e era verdade, eram judeus. Aí... Mas o homem espiritual, que era Josafá, disse, tem alguma coisa errada aí. Teve uma época que havia tanto problema entre os próprios irmãos da região, do povo ali, eles estavam em guerra. E eles disseram, olha, a única diferença nós vamos encontrar quem é nosso inimigo é por uma palavra que nós vamos falar. Eu não lembro agora a palavra, como? Sibolete. Sibolete. Só havia um povo, dentro daquele povo, eles eram irmãos, eles vinham da mesma origem, eles tinham os mesmos costumes, mas só havia um povo que sabia falar a palavra sibolete corretamente. Mas eles eram tudo parecido. Quando eles se reuniam, ninguém sabia quem era quem. Mas quando eles diziam, é você um judeu? Eu sou. Então fala sibolete. Sibolete. Não, você não é não. Se você fosse, você falava essa linguagem. Ele pronunciava. Era inimigo. Nós estamos agora num tempo de saber que linguagem nós estamos usando. Nós temos que conhecer pela linguagem. Porque ambos eram das mesmas tribos. Ambos tinham profetas. Ambos criam em Deus. Mas eles tinham algo que eles não podiam falar igual, era só uma imitação. Mas aqueles que eram nativos, nascidos ali, eles pronunciavam a palavra perfeitamente. Nós estamos vivendo um tempo que só o novo nascimento, só a unção do Espírito de Deus, verdadeiramente, vai fazer você falar a palavra correta. Ninguém mais poderá falar sem esse novo nascimento. Mas quando você nasce de novo, você fala a linguagem da palavra, você vive pela palavra, você ama a palavra, seu testemunho te acompanha, a tua vida na prova. Não é pelo dançar e pelo pular e pelas emoções, cabelinho cortado, unhas pintadas e todos caindo e rolando e rebolando. Não, sibolete, não é não. Não é não, você não falou a coisa correta. Se você tivesse falado, você agiria como nós. Porque esse Espírito Santo em mim não pode agir diferente do Espírito Santo em você. Nós temos que agir da mesma maneira. Temos que ter a mesma linguagem, a mesma verdade, o mesmo profeta. Amém. Nós temos que conhecer isso. Nós temos que saber dessa verdade. Isso faz a diferença. Amém? Ele diz assim, olha, certamente nós subiremos contigo. Vamos junto. Mas restava suficiente religião em Josafá para dizer, não acha que nós deveríamos consultar o Senhor primeiro? Eu acho que seria uma boa ideia nós pedir a Deus uma orientação. Está correto isso? Ora, cabe naturalmente, certamente, eu devia ter lembrado disso, irmão. Estava passando por alto, é mesmo, vamos consultar a mensagem. Vamos consultar o profeta, né? Vamos consultar o profeta.
Bem, algum homem de Deus em algum lugar? Tem algum profeta por aí? Tem algum homem de Deus? Algum profeta? Ah, eu tenho 400 deles. Os maravilhosos profetas, judeus, homem justo, honesto. Você acha que você encontra esses homens nas denominações hoje? Vocês acham que esses homens estão nas denominações hoje? Nós temos que tirar o foco do homem errado. Por isso, nos últimos dias, o espírito de Rã, porque é o espírito do demônio que sai da boca do falso profeta, do dragão. Nós temos que tirar aquele foco da velha prostituta, porque já está condenada. Não existe mais. Nós temos que tirar o foco do homem errado e olhar para a coisa certa hoje. O problema não está lá fora, não. O problema está aqui dentro agora. O problema está no meio do povo. Quando o irmão Branham atirou naquela serpente, ela se enrolou e entrou no meio da água. Ela está no meio do povo. Agora, como é que você vai discernir se essa palavra não foi aberta para você? Se esse mistério não foi revelado? Se essa verdade não foi exposta? Ah, eu tenho sim 400 deles. Eu tenho o concílio inteiro aqui. A denominação inteira. Eles são profetas hebreus. Quer dizer, são homens com qualificação de hebreus. Quando se fala em denominação, irmão, você, profeta diz, essa mensagem nunca se denominará, não está escrito? Mas quem não vai denominar é a mensagem, não é os seguidores dela, não. Os seguidores dela vão se denominar sim. Ela não, mas seguidores dela pode se denominar. Desde que um homem tome a palavra acima do que está escrito, ela já é uma denominação. Ela já foi vomitada da boca de Deus. Porque quando o livro veio na mão do mensageiro, com o livro aberto, não foi o mensageiro que abriu o livro, ele chegou aberto para ele, o cordeiro abriu o livro. E ele tomou aquilo e entregou para a igreja, João, e diga, come agora. Coma o livro. Mas se passasse esse livro antes da mão do mensageiro, direto por outra mão, antes de chegar em João, que é o tipo da igreja, eu diria, ó irmão, não é bem assim que o profeta disse, olha, você come o livro, mas deixe isso ali, tira aquilo outro, porque não é bem assim, você sabe que o profeta errou, que houve algumas coisas que não é bem assim como está dizendo, mas quando o livro chegou na mão do mensageiro, ele tomou o livro, chamou o anjo forte e chamou João e disse, agora pega ele e coma o livro. Não era para deixar nada de fora. Não precisa escolher como você escolhe um produto, um arroz, um feijão. Isso aqui é um alimento que já está pronto. Você tem que alimentar a você com essa palavra, com essa verdade. Isso é o que vai te dar força. Porque esses caroços que muitos estão jogando para fora hoje, é o caroço que dá vida. O profeta disse, ó, se eu estou comendo uma torta de cereja de uma semente, eu jogo fora a semente e como. Mas olha, ele diz, mas observe que é a semente que tem vida nela. Às vezes você está só com a massa, você está com a parte de fora, mas aquilo que daria vida você joga fora, que é o que estão fazendo hoje. A única coisa que vai produzir fé genuinamente no povo é a abertura completa da palavra. E se você tira fora, o que será de você? Agora lembre-se, a Bíblia disse que eles eram profetas hebreus, não profetas pagãos, porque o paganismo é trinitarianismo. Eles eram unicistas, eles criam um Deus, não eram pagãos. Profetas hebreus, uma escola deles, um seminário teológico. Bem, traze-os. E o rei se vestiram, se sentaram diante dele para impressionar o profeta, né? Impressionar o profeta. Olha, profetizar para um povo desse é uma maravilha.
se vestiram para impressionar o profeta. E aqui vem, eu creio que foi Zedequias que se aproximou, o grande chefe dos conselheiros do distrito, do país. Eu sou o único homem que o profeta deixou para pregar essa mensagem. Quando você vê essas coisas, isso não passa no Uri e Tumim, porque depois do profeta só existe agora uma esposa. O mensageiro só saiu quando chegou o esposo. Aí não tem outro lugar mais, não tem lugar mais para ninguém ali. Quem vai governar agora é ela. Ela tem a comissão de levar adiante isto, porque foi predestinada para isso. Mombrana não disse que seria um super-homem, eles queriam uma super-raça, não um super-homem. Isso o diabo fez, mas Deus fez uma super-raça. Amém. E eles querem impressionar com a formosura, a grandeza, para comprar simpatia. Comprar simpatia, dando presentinho, passagem aérea e coisas mais. Mas paga a passagem aérea para o Micaías, para ver se ele se vende, porque ganhou uma passagem aérea. O mensageiro dessa era, o profeta de Deus, quando ele foi pregar na igreja de seus amigos, e encontrou a esposa dele mal vestida, cantando no coral, ele saiu do púlpito, foi lá nela e disse: a senhora não tem vergonha de usar essa roupa dessa maneira, representando o cristianismo? Eles pode ser que nunca mais me pague uma passagem, pode ser que nunca mais me dê uma oferta de amor, mas eu não fui comissionado para negar o que o Espírito Santo me pôs para falar. Não, Deus nos comissionou para nos pararmos inteiramente na palavra. Agora você acha que isso vai agradar os falcões? Não vai agradar. Isso não vai agradar os falcões. Eles vão procurar de alguma forma te perseguir. Mas o profeta disse: se ele conseguir chegar perto da águia, ele vai se espatifar por si mesmo. Não precisa nem você beliscar ele, não precisa nem você condenar, não precisa nem você meter o bico neles. Eu acabo com você, eu arranco tuas penas. Nós vamos se acertar, é pena para todo lado. O profeta disse: não, deixa ele tentar subir a altura. O melhor que você faz é crescer, 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 voar mais alto, mais alto, mais alto. E quanto mais alto, ele por si mesmo vai se explodir. Ele não vai conseguir. Ele não tem estrutura. Ele não consegue chegar ali. Foi a natureza dele, é a criação dele, é o alimento dele. Mas lá, naquele galinheiro, onde estava aquela águia presa, comendo minhoca, mas ela era águia. É muito melhor ser uma águia comendo minhoca do que ser um falcão comendo carne. Porque aquela águia comendo minhoca, ela era águia. Bastou a mãe águia gritar para ela: filha, filho, meu filho, minha filha, olha o tamanho das tuas asas. Abre as tuas asas. Nunca tinha usado, não sabia o poder que tinha, mas tudo que ela precisava para voar já estava na águiazinha. Não foi introduzido por alguém, já nasceu com a estrutura para voar. Quando ela ouviu o grito da mãe águia, ela estendeu as asas. Aleluia, glória a Deus, amém. Não precisou um missionário chegar ali e falar: minha filha, ó, eu vou te passar esse remedinho aqui para crescer sua asa, viu? Você vai entender melhor. Eu vou te dar mais fazer isso aqui por você vai ter que melhorar a sua cabeça, você vai ter que entender melhor, para você poder voar. Não, ela já tinha tudo dentro dela. Bastava ela ser despertada para conhecer que a natureza já estava ali, a asa já estava pronta, era apenas entender que precisava voar.
a manifestação da palavra, e a abertura da palavra, e a abertura do 7º selo, é para dizer para as águias, que têm acostumado a andar aqui embaixo, que chegou a hora de voar, chegou a hora de ir mais alto. Não é que isso vai te fazer melhor, mas vai fazer você entender que você tem potencial para viver mais alto. Amém. Então Zedequias fez toda aquela cerimônia, né? Ele era bastante cuidadoso, chifre, que profeta usa chifre, tipos para, né? Tipos de sonhos e revelações e tantas coisas mais, né? Porque a pessoa diz assim, olha, o irmão Brana me comissionou a ser um pregador, como grandes homens, o irmão Brana comissionou. Um dia também, Eliseu disse, olha, ministro, vamos lá e prepara uma panela, porque nós precisamos fazer um caldo, está todo mundo com fome, é uma reunião de ministros, precisava um caldo, vai lá. E o ministro foi mesmo, obedeceu, foi, e trouxe uma erva venenosa. Ele foi enviado por Eliseu também. Ele podia dizer, não, assim como os outros foram enviados, eu também fui. Só que ele não tinha discernimento. Que aquilo que ele estava colocando naquela reunião, era para dar dor de barriga nas pessoas, era para matar as pessoas, era para destruir as pessoas. Ele não tinha discernimento, mas foi enviado por Eliseu. Mas nem tudo que o profeta enviou tornaram verdadeiros. Não. Amém? Agora, note. Os profetas todos profetizaram, 400 deles, bem nutridos, bem estabelecidos, profetas hebreus, deram-lhes testemunho de comum acordo, assim diz o Senhor, vai, o Senhor é contigo. Josafá disse, bem, isso parece estar bem, porém, disse, tem algum outro? Porque o espiritual, ele não vai engolindo qualquer coisa. Palma, e grita, e tal. Não é assim não. Antes de você dar um grito e uma palma, vê o que você vai pôr da sua boca para dentro, viu? Ao invés de você dar um glória a Deus, você fecha a boca para não entrar. É isso que nós temos que aprender. Não deixar entrar esse espírito em nós, quando isso vem para nos matar. É isso que Deus está nos instruindo. Josafá, sendo espiritual, disse, olha, não há outro, Acabe, não há outro que nós podemos consultar, não há algum outro. Acabe disse, para quê? Olha quanto testemunho nós temos, para que necessitamos? Disse, eu achei que talvez houvesse algum outro. Ele disse, sim, há outro, mas ele nem mesmo pertence a nós. Nem escuta a internet dele, não passe nem ouvir, porque ele não pertence ao nosso grupo. Ele não quer nada conosco. Ele não prega em nossos púlpitos. Ele não pode subir nas nossas plataformas. Ele não pode aparecer, porque quando ele chega, ele vem logo contra casamentos errados, e ele vai falar que eu casei com Jezabel, e meu casamento é uma maravilha, é uma bênção. Para que trazer um homem que vai me incomodar? E eu sei que esse lá, ele não vai se negar, ele vai seguir exatamente o que o Elias, que já me pôs em apuro, já me chamou disso e daquilo, já me fez tantas ofensas, ele vai falar a mesma coisa. Para que nós queremos um homem desse? Para que vocês querem um pastor que vos engana? Para que vocês queriam um pastor que trouxesse uma doutrina errada? Para que você queria um pastor? Qualquer um seria sensato, mas um homem que se para pela verdade, um homem que se para pela palavra, deve honrar com duplicada honra e admitir que esse homem faz falta para nós. Ele disse assim, aí
o espiritual não falava nada, só, Ele é um reprovado. Veja o que eles estão pregando aí agora. Sombra, jogando sombra. Sabe para quê? Porque não pode pegar nada na verdade, tem que jogar sombra no mensageiro. O profeta disse que sempre foi assim. É Micaías, filho de Imlá, e eu aborreço. Diz, eles não o recebem no companheirismo. Ele é apenas um reprovado comum para começar. E ele está constantemente, tudo que ele profetiza, ele simplesmente não encoraja meu seminário, nem um pouquinho. Disse Josafá. E ele, todas essas coisas más, está sempre profetizando mal contra mim, só para ser diferente. Eles não criam que ele tinha verdade. Eles criam que aquilo que ele estava falando era só para ser diferente. Mas era a verdade. Amém. Mas pode você, diz o profeta, agora em seu caminho de volta, agora eu quero dizer-te uma coisa. Queres retornar à denominação? Queres ter companheirismo com os demais novamente? Se queres, diz a mesma coisa que o presbítero do distrito disser. Diz a mesma coisa que o bispo disser. E eles o trarão de volta. Agora é o momento para fazer isso, Micaías. Você quer voltar para o companheirismo? Então não toque nessas coisas. Simplesmente guarde. Eu estou te levando, te dando uma única chance. Depois dessa chance, você vai ser um dos nossos, ou você vai para o calabouço. Você poderia imaginar um verdadeiro profeta ungido de Deus comprometendo-se em uma palavra de Deus? Não, com certeza. Ele disse, viva o Senhor, que somente direi o que o Deus disser. Nós precisamos de homens como esse. Amém. Viva o Senhor, que direi somente o que Ele disser. Isso mesmo, o que Ele disser. E levaram ele disse, deixa eu orar primeiro. E perguntaram para ele assim, e agora, o que você tem a dizer, Micaías? Disse, vai. Disse, porém eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Naquela noite ele foi lá nas pregações de Elias, encontrou, eu creio que é 1 Reis capítulo 20, por aí, onde Elias profetizou que ele morreria na batalha, e sua carne seria comida pelos cães. Ele foi lá examinar a mensagem que ele ia pregar, e disse, eu sei de onde está vindo esse espírito mentiroso, que está levando vocês à batalha, porque eu examinei a palavra, e a palavra não pode falhar. A palavra tem que se cumprir. Os ungidos dos últimos dias têm que se cumprir. Esses espíritos terão que ser manifestados. Vai, disse ele. Ele disse assim, Acabe disse, o que foi que te disse? Esse renegado só consegue profetizar o mal contra mim. Não era o mal contra ele, era a salvação dele. Era o que dava vida para ele. É o que livraria a Acabe da morte. Era aquilo que ele não queria engolir, que ele não queria comer, que ele não queria aceitar. Era a mensagem da hora. Era o momento, era aquele. Deus estava tentando salvar aquele homem da loucura, da morte. Mas ele tomou a salvação de Deus como reprovação, jogando fora a palavra para o dia, a mensagem da hora. Como ele poderia dizer alguma outra coisa quando Deus estava dizendo a mesma coisa? Um profeta deve ser a boca de Deus falando, não seu próprio pensamento. Veja você, tão completamente rendido a Deus, ele não quer magoar ninguém, mas ele tem que dizer o que Deus diz, porque ele mesmo não tem controle disso, é Deus que controla ele para falar a verdade. Já estou quase encerrando. Então diz ele assim, então se aproximou o grande homem com o chifre, deu-lhe um tapa na boca e disse, quer dizer, tapa na boca, isso quer dizer, irmão, você não vai falar mais não. Aqui você não fala mais. Deu um tapa na boca dele, porque esse é o trabalho do contrário, é partir para isso, para a ignorância, para a briga, para a provocação.
deu um tapa na boca, dizendo assim: você não vai falar mais na nossa reunião, você vai estar calado agora. Deu um tapa na boca e disse: em que direção foi o Espírito de Deus quando saiu de mim? Eu sou o homem, eu sou ungido, eu sou o chefe dos profetas, eu estou na mensagem há 40 anos, eu ouvi diretamente do profeta, eu estive lá, eu vi. Aonde passou o Espírito Santo que não veio em mim, passou diretamente para você. Em outras palavras, deixe-me tentar analisar isso. Veja aqui, eu quero dizer uma coisa, Micaías: compreende que sou mestre na Escritura? Eu tenho a palavra, eu entendo da palavra, meu estudo é verdadeiro, eu sou mestre nas Escrituras, viu, Micaías? Compreendo que tem a unção, ou batismo, nós diríamos hoje, compreendes que tenho isto? E ele disse: eu não duvido que você seja um homem de Deus, abençoado, que tenha o Espírito de Deus, não duvido, eu só estou dizendo o que Deus me mostrou, só isso. Amém. E sabe, irmãos, nessa visão de Micaías, porque tudo que acontece aqui tem que ter o sobrenatural para vindicar aquilo. Antes de Micaías sair e trazer isso, ele teve o sobrenatural sobre ele, abriu-se a palavra para ele, a palavra que estava fechada, o livro que estava fechado, mas quando ele viu, e ele conta a sua visão, ele conta o que ele viu que estava acontecendo no céu, a palavra se abriu para ele. Estava na mensagem de Elias e ele não podia ver, ele tinha que abrir os céus, e ele vê uma reunião que aconteceu no céu. Amém? Então, nesse momento, ele disse: então, desde as regiões rastejantes dos perdidos, bem lá de baixo, veio subindo um espírito. Ele disse: eu sou o enganador, e se puder prestar-te um serviço. Humilde. Ele não chegou diante de Deus lá, balançando a mesa de Jeová, do poderoso Deus, balançando a mesa para um lado, dizendo: eu sou. Ele chegou lá e baixou a cabeça e disse: Senhor, eu estou aqui para cumprir a sua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu seja apóstolo, evangelista, profeta, doutor, mestre, pastor? O que o Senhor quer que eu estou aqui para cumprir o que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor sabe que eu sou humilde, eu não sou arrogante. Tudo que o Senhor pedir, eu faço. Chegou ali com esse espírito. Eu descerei e entrarei em seu profeta, porque eles estavam tão organizados que somente compreenderiam uma coisa, que eram algumas emoções. Só compreendia de emoções. Enquanto não cair, gritar, pular, e todas essas coisas, então, não, o profeta disse que esta organização só compreendia o de emoções, não da palavra. E eu farei que profetize uma mentira, e farei de Acabe que ouça aqueles dignatários ao invés do teu verdadeiro profeta. Então havia o verdadeiro profeta e o falso em evidência naquele dia. Porque ele examinará tudo quanto diz com a tua palavra. Ele examinará as suas visões pela palavra. Ele examinará tudo quanto faz pela palavra. Se não está com a palavra, ele não ouve. Mas eu consigo enganar esses outros. Acabe tem tanta confiança nessa grande unidade de sua segurança, de modo que vão por aí juntos, se reúnem, e eu farei que Acabe os ouça. Vá até lá, e assim é como nós o faremos. Deus disse: você vai e faça. Então Zedequias deu um tapa na boca e disse: onde estavas? Tu descobrirás quando estiveres sentado em uma cela interior. Ele disse: vai. Disse Zedequias ao rei, disse: vai e retorne em paz. Acabe disse: tomai esse sujeito e metei-o na casa do cárcere, prendei-o com cadeias, sustentai com pão de aflição e água de aflição. Quer dizer, não dê mais chance para ele, viu? Deixa ele sentado aí. Se ele for na sua reunião, deixa ele quietinho, não deixa esse homem falar mais.
acabe com ele, prenda ele, não escute ele, porque esse homem sempre é um problema. Ele não tem papa na língua, e ele fala o que tem que ser dito. E quando eu retornar com a minha vitória e partir daqui, o que meus profetas me disserem, que esse reavivamento é certeza acontecer, disse, eu cuidarei desse sujeito. Ouçam as últimas palavras de Micaías a esse homem: se tu voltares em paz, então Deus não falou comigo. Sabe o que é a verdade? A verdade agita. Pega a mensagem Cisternas Rotas, que Mombrana fala desses espíritos de Ram. Por que ele se apresentaria nos últimos dias? Porque Ram, ele gosta de águas estagnadas. A mensagem ficou estagnada na mão de homens, de sistema, homens levantados por homens. A mensagem ficou uma lagoa represada, água estagnada, e as rãs entraram no meio desta água, interpretando mal a palavra, deslocando a palavra, mal aplicando a palavra. O mesmo Espírito da Trindade caminhando para dentro dessas águas, porque se criaram, porque estagnaram. Batismo, unicidade, batismo, unicidade, não corta o cabelo, não se pinta, não usa isso, não usa aquilo, estagnaram. Mas agora, quando a grande torneira celestial abriu, e a água da vida começou a entrar dentro dessa lagoa, então você começa a ver que as rãs pulam para um lado, pulam para outro. Aleluia! Porque essas rãs, elas não gostam de água limpa, gostam de água parada. E nesta hora, Deus abriu a torneira celestial, a abertura da palavra, o evangelho completo, e começou a agitar. Por isso, nos 4 cantos desse país, só vê perereca pulando para um lado e pula para outro, e pula para outro. É um pastor se levanta ali, outro se levanta lá, e de repente pula para um lado e pula para outro, porque as águas estão agitadas com a presença da água celestial. Estava estagnada. Mas agora é tempo de remover esta água. E quando a água começa a mover, então você vê que esses animaizinhos começam a pular para todo lado. E aí se agitam, se armam e procuram. Não se preocupe. Quanto mais a água limpa, menos perereca tem. E vou dizer a verdade, irmão. E essas pererecas cantam muito bem nas águas estancadas. Você já viu eles cantar na lagoa? É um coral perfeito. É um coral, é uma dupla, e tocam, e faz o tom mais alto, mais baixo. Você já viu? Mas é água estancada. Então não quer dizer que cantar, não quer dizer que emoções é o grande sinal, porque lá elas fazem a festa nas águas estancadas. Mas a água limpa chegou. Você só vai ficar na lagoa hoje se você quiser. Porque neste tempo do fim, Deus abriu. O poder tem vindo. E agora a água limpa voltou para nós. Desde que as pererecas procuram outro poço, outra cisterna. Essa aqui é nossa. Essa aqui Deus deu para nós. Vamos despejar água nela. Vamos colocar água. Vamos despejar a verdade nela. Vamos ficar em pé. Amém? Vocês não estão felizes nessa noite? Não somos abençoados? Quem sabe você não vai ouvir mais aquela vozinha afinada, aquele coralzinho perfeito. Quem sabe você não vai ouvir mais? Mas é um bom sinal que as águas estão mais limpas agora. Que Deus te abençoe. Que o vosso pastor possa completar. Eu fico feliz em poder pregar um povo feliz como vocês. Alegre, abençoado. Sabe dar amém à palavra. Sabe glorificar a Deus. Ama a palavra de Deus.
Então você quer coisa que você deixa o inimigo mais enraivado, voa mais alto do que ele, você vê. Vai mais alto. E ele vai tentar. E ele vai tentar te alcançar. Ele vai tentar. Mombrana fala na mensagem, não sabeis, daquele sonho que ele estava montado num cavalo branco, um maravilhoso cavalo, e eles vinham atrás, e vinha outro cavalo, preto e branco, tentando acompanhar. E quando ele acompanhou o profeta, tentou tirar o cavalo do profeta da direção, do caminho, e tentou, jogou para cá, jogou para lá, e tentou tirar, mas disse que o cavalo do profeta ia na frente ali, ó, e não saiu, e permaneceu no trote, até que o outro cavalo teve que desistir. Caminhe mais rápido, leia mais, ore mais, busque mais, dedique mais. Você vai deixar o inimigo para trás. Deus te abençoe.